Bem-vindos para mais um episódio do GrifoCast. Para você que acompanha a gente sempre falando de engenharia, arquitetura, empreendedorismo aqui dentro do nosso setor da construção civil. Estou hoje aqui com uma pessoa especial, a Giovana Castro. Ela que é engenheira eletrotécnica. Civil, tá? Não é qualquer engenharia, é civil. E atua no mercado europeu, certo? Como fiscal de obra, certo? Exato. E também há algum tempo vem transformando algumas pessoas em como internacionalizar a carreira e aprender a ganhar em euro lá fora. A gente vai estar batendo um papo aqui de como você pode dar essa pivotada em sua carreira, você que é do segmento, como você pode estar aumentando o seu horizonte de atuação. E eu tenho certeza que para você que acompanha a gente, isso vai ser muito enriquecedor. E bem-vinda, Giovana. É um prazer estar com você aqui. Eu quero saber um pouco mais de sua carreira, de seus objetivos e até aprender também como essa engenharia do outro lado do Atlântico. Bom, primeiro é um prazer, estar aqui com todos e poder explicar um pouco mais sobre esse universo, por que surgiu, como conseguir, e o que eu devo ter para conseguir, Acho que essa é a pergunta mais importante daqui hoje, que é o que eu devo e o como, Que é sempre as perguntas que ninguém sabe como responder. Mas eu tô aqui para te ajudar hoje e, enfim, mais uma vez, obrigado pela participação, pela oportunidade de participar e trazer um pouquinho mais sobre a minha carreira e sobre os desafios que eu tenho enfrentado dentro da engenharia civil. Cara, tem um ano mais ou menos já acompanhava e comecei a ver, a minha realidade nas devidas proporções maiores, Falei, cara, esse cara é bom. Eu não ia preparar uma mentoria para jogar alguma coisa online no mercado. É o que eu sempre disse, eu tenho um papel de CEO e fundador da empresa, eu tenho demandas demais já no meu dia a dia. E por uma provocação de vocês, me pedindo sempre, eu criei esse módulo que eu fiz no MVP há algum tempo atrás, onde o NPS foi 10 para todas as pessoas que fizeram. De fato, existia uma empresa que não conseguia ter uma análise certa dos números, saber qual era a real lucratividade. E agora a gente sabe rastrear onde realmente está cada dinheiro e para onde foi cada dinheiro investido na empresa. Eu criei uma mentoria Fast, que a gente diz todas as boas práticas, tudo que funciona e que a gente usa no dia a dia. Não vai ter ninguém aqui te vendendo coisa e você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira e não aconteceu comigo. A gente vai te ensinar o que acontece de verdade na prática, como você mudar seu negócio. E quando chega uma pessoa de fora e consegue enxergar um macro, olhar de longe, tirar o foco daqui de onde a gente tá, a gente consegue enxergar várias oportunidades que a gente vê que faz total sentido pra gente, pra mudanças, pra evolução. Comecei a ver que o pessoal sempre perguntava, e curso, mentoria vai sair? E aí eu falei, cara, a hora que sair eu preciso fazer, mano. É o atalho, cara? A parte da mentoria atalha coisa de 5 anos em 1 ano, às vezes até mais, Eu preparei para você que quer realmente ir para o próximo passo de sua construtora. A ideia é que você consiga pagar esse negócio parcelado, que você dentro de 1 mês consiga pegar insights e aplicar, utilizando 2 coisas apenas ou 3, e aplique sua construtora e já mude, já dê resultado já no primeiro mês, para que você tenha um resultado melhor, para que você consiga aplicar, para que você tire dúvidas com a gente, para que você sinta realmente que está mudando de patamar a sua construtora. Daí, de fato, foi um divisor de águas estar na mentoria, porque agora temos a tranquilidade de saber para onde está o nosso dinheiro, de fato, e também a criação de muitos processos visando a melhor produtividade de toda a equipe, não só de campo, mas também nossa equipe do escritório. A gente não está aqui para ficar vendendo nenhum sonho, a gente está aqui para mostrar o que a gente faz. A gente está abrindo aqui um raio-x do que eu tive de diversos erros em minha carreira até chegar num ponto onde a gente se tornou referência nacional em obras rápidas. Então eu estou pegando isso tudo, compilando em 5 módulos e um hot para vocês mudarem o patamar que vocês estão hoje. Fechado. Mas vamos lá, contar um pouco sobre você. Você é brasileira, natural aqui de São Paulo. Natural de São Paulo, tenho 24 anos, sou formada em Engenharia Civil e Eletrotécnica pelo Instituto Federal de São Paulo, e sou especializada também em fiscalização de obras privadas, lá fora. Eu fiz o curso lá fora e me especializei e hoje eu fiscalizo obras em Portugal e na parte sul da Espanha também. E tudo começou com o quê? A internacionalização de carreira começou com o sonho de conhecer o mundo junto também. A gente junta os nossos sonhos com diversas frentes e um deles era, além de internacionalizar a carreira, era conhecer o mundo. Então, hoje eu tenho aí mais de 6 países que eu já visitei, eu tenho aí know-how em
Portugal, sul da Espanha, em Sevilha, já fiz fiscalização de obras lá também. E isso com pouca idade, né? Então, tudo aí foi estratégico desde o começo da minha carreira, como estagiária de engenharia civil no Bradesco, como assistente de engenharia na obra da Roda Gigante de São Paulo, que hoje é a maior roda gigante da América Latina. E tudo isso veio sendo construído para que eu chegasse em um lugar, que seria lá fora, e não só como engenheira, também como empresária da engenharia civil. E é o que eu quero construir lá fora. Parabéns. Eu comecei cedo também na engenharia. Eu fundei a Grifo quando eu tinha 23 anos. E lá para cá minha vida mudou bastante, né? Desde sair da Bahia até a gente atuar nacionalmente com a nossa metodologia. E gostei do que você falou de que você juntou um sonho de explorar o mundo com também a sua profissão. Eu acho que muitas pessoas que assistem a gente aqui não sabem como fazer isso. E eu vi nas redes sociais que você cada vez mais tem ajudado as pessoas a atingir esse objetivo. As pessoas às vezes acham que deve ser complicado demais, eu devo ter um visto específico, eu tenho que ter talvez uma habilidade muito peculiar, específica para ir para o outro lado. A gente de uns anos para cá vê algumas construtoras nacionais indo para o outro lado do mundo também, talvez por uma falta de escassez de mão de obra lá na Europa. E aí, sim, conta um pouco para a gente aí de como seria esse passo a passo, de como um profissional pode estar pensando em ir, quais são as dificuldades que ele vai enfrentar no início, como ele pode melhorar, obviamente, talvez fazendo uma mentoria com você aí, como ele pode suavizar um pouco esse caminho, tá? Então... Acho que, primeiramente, assim, eu vou dar um contexto geral de como eu descobri que isso era um sonho não só meu, mas também de muitos engenheiros, que hoje já somam em mais de 200 engenheiros de Brasil, Venezuela e Moçambique dentro da plataforma, né? Eu descobri que todo mundo tem a vontade de viajar ao mundo, mas a pessoa às vezes não acredita que ela é capaz de unir a profissão lá fora e exercer e viajar e conhecer os lugares e ganhar em moeda forte. Então, tem muita gente que não tem consciência do que quer. Então, primeiro eu trouxe a consciência pra galera entender o que é de fato quando eu comecei a viver isso, né? Que eu realmente conheci. Eu fui pra Londres, em um mês de trabalho, eu ganhei um salário muito bom e fui pra Londres e viajei pra vários países. Isso foi muito interessante. E eu comecei a trazer isso pras pessoas do meu LinkedIn. Então, lá eu comecei a alcançar, assim, uma grande parte dos engenheiros que queriam exercer fora, né? Despertei a consciência porque realmente nem todo mundo sabe o que quer ou não tem noção do que é. E aí eu comecei a trazer um pouquinho do que era. E isso interessou muitas pessoas, tanto que hoje eu tenho aí engenheiros que conseguiram entrar no mercado, já em Portugal, na Holanda. Eu tenho aí 2 venezuelanas que conseguiram entrar no metrô, o metrô Rubi do Porto, conseguiram já atuar, já estão atuando e ganhando como engenheira lá, através de... né? O que eu ensino de verdade, o que é de fato. Eu vou trazer aqui para vocês entenderem, sem escrúpulos, sem... Em primeira mão, hein? Sem enrolação, de fato, o que de fato é. Eu vou resumir aí mais de 100 folhas para vocês aqui nesse episódio hoje. Que seria o quê? Como eu devo conseguir? Acho que tudo começa da onde a gente tá. Tudo começa. O Daniel começou lá na Bahia. Não começou Perfeito. lá? E de lá você começou a destrinchar. É a mesma coisa. Nós que estamos aqui no Brasil temos que começar aqui. Temos que ser referência aqui. Temos que dar o nosso melhor aqui para que nós possamos ser reconhecidos lá fora. Então, eu fiz uma entrevista em 2023, né? Na TV Barueri, que é uma TV privada, e também fiz no ConstruiCast, que também é... Eu tenho o mesmo intuito que você, que é compartilhar talentos e ajudar pessoas pelo mundo. E lá eu levei... o que de fato eu fiz como assistente de engenharia, como estudante, como engenheira, enfim. E pude utilizar isso para conseguir uma vaga lá fora. Então, eu juntei toda a minha experiência, que foi um estágio de engenharia civil no Banco Bradesco. A gente fez mais de 8.000 corporações em 2 anos. Ou seja, foram muitas agências modernizadas pelo Brasil. Né? Eu participei da parte de gestão desses processos todos e acompanhamento de reforma, tudo isso dentro da sede do Bradesco. E pude acompanhar ali bastante, crescer bastante também. Enfim, isso ajudou muito na construção da minha carreira. E eu levei isso para o podcast. E nesse podcast, a empresa lá fora pôde assistir e validar toda a minha experiência e entender quem de fato eu era. Né? E ela teve ali uma certeza, porque não é algo que eu estou dizendo, é algo que eu estou contando para as pessoas que de fato aconteceu. Era uma empresa brasileira ou empresa europeia? Uma empresa portuguesa. Uma empresa portuguesa que atuava entre Portugal e Espanha. Bacana. Então,
Essa foi uma das estratégias, que foi aumentar a minha autoridade no digital como engenheira, como assistente de engenharia, como estudante de engenharia, que qualquer um pode hoje, assistente, estagiário, engenheiro, empresário, enfim, se posicionar no digital e utilizar com um objetivo. O meu objetivo era conseguir uma carreira fora e eu utilizei isso como estratégia para conseguir uma carreira fora. Ou seja, aumentei minha autoridade no digital, aumentei as minhas experiências, consolidei e apresentei. Perfeito. Já deu um caminho aí para vocês, hein? Exatamente. Esse é um dos. A gente vai trazendo mais pontos aqui. Com certeza. Qual foi, Gil, você achou assim, a maior dificuldade que você teve, seus medos e anseios quando você chegou lá, o primeiro dia de trabalho? Com, talvez cultura diferente, a forma do português. O português tem uma cultura de ser muito direto, dar umas patadas, assim. É conhecido internacionalmente por isso. O que é que você sentiu? Se o brasileiro é um pouco mais... tem um jeito brasileiro, um pouco mais de amizade lá. Não sei se é assim. O que é que você sentiu, assim, de diferença? É o que eu falo, né, pra galera. Lá você vai chegar, você tá num ritmo acelerado, você tá lá com o pé na porta, você quer chegar pra bagaçar mesmo, pra fazer a obra acontecer. Tá. Isso não existe lá. Então, pra mim, foi tipo assim, foi igual bater com a cara no muro, assim, um muro de concreto, assim, bem denso. Foi isso. Então, tipo, eu aprendi a lidar com a cultura do lugar, que é o quê? Calma, tudo tem um processo, tudo tem uma regra. Isso pra mim não é muito bom, isso pra mim não é bom. Eu quero resolver as coisas, então, assim, eu tive que me adaptar pelos primeiros meses ali pra entender, de fato, o que a empresa queria, enfim. E foi isso. Então, eu cheguei, levei um susto do ritmo. São Paulo, senso de urgência é um pouco diferente? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto hoje, se você chega com um senso de urgência maior, dependendo, se você, por exemplo, fechei direto com o cliente quer resultado, o cliente quer tempo, ele quer ver a obra dele acontecer. Agora, assim, tem empresas que são portuguesas, são, enfim, internacionais, que não têm o mesmo ritmo que nós aqui no Brasil temos. Perfeito. Entendeu? Então, esse foi o meu maior susto, o meu maior, assim, confronto de diversidade cultural, sabe? Pegando um pouco desse gancho aí, de um pouco até do que a gente faz na Grifo como um todo, tá? Hoje o mundo está cada vez mais atento à velocidade, né? A velocidade tem se tornado um grande diferencial em todos os negócios, inclusive na diferenciação de você não ser uma commodity. Então, seja em nossas obras, que a gente usa velocidade com o tempo para gerar maior valor para nossos clientes, seja num aplicativo como o iFood, por exemplo, que você vai escolher o restaurante que entrega mais rápido, seja como o Fábio, que estava entrevistando aqui mais cedo, um bolo de cenoura que entrega em sua casa em 10 minutos, você compra, ele se torna especial, porque, apesar de ser um bolo de cenoura, é em 10 minutos, então é um baita diferencial. Você não acha que, apesar de ser algo cultural, e que eu já ouvi outras pessoas falarem também, alguns incorporadores que foram para lá incorporar sobre isso, que você não pode pegar desse limão e transformar talvez numa limonada e usar justamente dessa lacuna que existe dentro do mercado lá e criar um baita diferencial, enquanto os outros são dessa forma, você é diferente, talvez por ser brasileiro, mas por entender que hoje o mundo está mais ágil e quem sair na frente entendendo isso vai entregar mais valor para o seu cliente. Você não acha que isso é uma oportunidade lá? Com toda certeza. Perfeito. Com toda certeza. Seria aí uma inovação dentro do mercado, né, que talvez não seria tão bem aceita de começo, mas tudo é prática e educável. Mas aceita por quem? Pelo mercado, pelos concorrentes? Pela própria cultura. Às vezes, por exemplo, nós temos aí britânicos, nós temos muitos clientes britânicos, tem muitos investidores britânicos em Portugal. E qual que é o senso dos britânicos, assim, pela minha percepção, né, não posso generalizar, é que tudo que é bom demais e rápido demais é desconfiável. Perfeito. Entende? Então, assim, às vezes você vai chegar, você vai ter uma equipe muito boa, você vai ter uma técnica muito boa, uma velocidade excelente, mas o seu cliente pode desconfiar e querer parar uma obra, por exemplo. Já vi muito isso acontecer. Muito. Mas não é um motivo para não conseguir e não fazer. Perfeito. Interessante. E que daria muito certo, sim. Daria muito certo, assim. Quem sabe a Grifo lá do outro lado do Atlântico, hein? Acelerando essas obras. Tudo é prática e educável. Pode ser, hein? Pô, bacana. E aí, quando você chegou, você teve logo essa primeira impressão de cultura, tá? Exato. A relação entre as pessoas de trabalho, o que é que você pode estar contando aí pro pessoal que está em casa assistindo a gente? É semelhante ao Brasil? Existe uma questão de
o que é que a gente tenta fazer aqui, tá? E uma relação de líder-liderado, aqui eu acho que assim, o ideal, certo, de uma gestão e de uma liderança é você ter uma relação com o seu liderado de um irmão mais velho e um irmão mais novo. Onde você orienta, onde você cobra, onde você quer o melhor pelo cara, onde você entende que o seu crescimento depende do crescimento dele. Você enxerga um pouco disso lá também, ou é cada um por si? E, tipo assim, eu faço o meu aqui, você faz o seu, depois a gente vai pra casa e acabou. O que é que você... Eu acredito que essa parceria entre líderes, assim, que seja algo que realmente relações interpessoais que dá certo mais no Brasil. Então, no Brasil, nós somos mais assim. Nós temos aí uma capacidade de interagir entre nós mesmos e se ajudar muito maior do que em Portugal. A não ser que seja ali brasileiro com brasileiro. As pessoas são mais frias, São mais frias e são um pouco mais distantes, são um pouco Cria mais um muro independentes. entre vida pessoal e profissional. Sim. E, ó, daqui você não passa, nem vem que... Sim, mas assim, pelo que eu percebi, assim, tudo é educável. Quando eu cheguei era de uma forma, quando eu saí era de outra, entende? Então, assim, eu acabei por unir alguns profissionais, o pessoal de projeto de estrutura, com o pessoal da fiscalização. Então, ali, trazer um pouquinho mais dos dados para a dona, para a fundadora da empresa. Então, assim, a gente uniu ali 3 frentes e melhorou. Entende? Então, eu sinto que depois que eu cheguei, eu já tinha um pouquinho dessa noção, já tinha trabalhado como engenheira aqui, como empreendedora aqui em São Paulo, já fiz a forma comercial aqui em São Paulo. E eu literalmente vi a diferença que teve no final, quando eu saí ali da empresa, porque já não estou mais. Bacana. Isso é interessante você falar, que me remeteu aqui algumas memórias e do poder até do brasileiro nesse ponto. Eu tive uma experiência, assim, eu interrompi minha faculdade no terceiro ou quarto semestre, para pegar alguma experiência fora e fui morar nos Estados Unidos, em Washington, D.C. E quando eu cheguei, era um curso que era só de inglês, tá? Na Kaplan. E tinha gente do mundo todo. Existiam vários grupinhos e pessoas separadas. Sim. Não tinha brasileiro, tinha os árabes, tinha os latinos, você tinha os europeus, enfim, você tinha os africanos, os asiáticos, eram grupos separados. E depois de minha chegada, assim, obviamente o brasileiro ele tem mais esse dom, eu acho, do que os outros. Eu acabei unindo todos esses pontos e aí a gente parecia piada. Ia pra uma festa na casa de um amigo e tinha um chinês, um português, um brasileiro e um venezuelano. Então acabou que uniu muito mais a escola. Então talvez isso aí pode ser um baita diferencial pro brasileiro que quer... É natural, Exatamente, utilizar desse lugar de potência, né, que ele já tem natural lá fora, né? Para unir os setores. Agora, não dá para ser também muito. Acho que tem que ser um passo de cada vez. Você não pode chegar já querendo fazer tudo, porque senão o pessoal vai barrar e falar, isso aqui é muito estranho. E lá eles são desconfiados também, ainda mais com o brasileiro. Para mim, é um sentimento que eu tenho. E é uma dica interessante de como você pode ganhar seu espaço lá fora. Tá? Visto isso e essa dificuldade de tendência, você acha que tem espaço? Que aqui, por exemplo, vamos fazer aqui, Daniel, CEO da Grife, eu quero abrir uma empresa lá em Portugal, quero atuar lá na Europa. Eu preciso abrir uma empresa se eu abrir uma empresa em Portugal, eu consigo atuar em outros países da União Europeia? Sim ou não? Como funciona isso? Você sabe quais seriam os passos? Eu preciso investir alguma coisa em Portugal? Eu preciso ter um visto da União Europeia? O que é que eu precisaria fazer? Você sabe um pouco desse caminho aí para... Sim, vamos lá. Por exemplo, hoje o investidor do Brasil, sei lá, queira abrir uma empresa em Portugal, ele pode sim obter um visto através de um investimento, né? Tá. Que, salvo engano, custa aí entre de 25 a 50 mil euros imobiliário, seja para empresa ou imobiliário. Lote, enfim. Que você relativamente baixo até. Exatamente. Salvo engano, ainda continua esse valor. Então, assim, você faz esse investimento, obtém aí um visto, tá? Esse visto você consegue vir, consolidar uma base da sua empresa e atuar dentro de Portugal. A mesma norma que na Espanha, na Itália, na Inglaterra ainda, né? Porque ela saiu do espaço, mas, enfim, ela segue o mesmo Eurocódigo que os outros países da União Europeia. Uhum. Você consegue atuar, tecnicamente falando, pela mesma base fundamentada de engenharia.
pelos mesmos eurocódigos. Eu sendo engenheiro no Brasil, eu consigo validar meu diploma lá? Eu preciso de algum certificado a mais? Eu consigo ser responsável técnico lá? Como é que funciona isso? Consegue. Por exemplo, hoje nós temos aí um termo de reciprocidade do CREA com a OEP, que é a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Esse termo te dá o direito de atuar como engenheiro e assinar como técnico dentro de Portugal. Depois que você fez a validação de Portugal, isso custa mais ou menos R$80 a taxa de conselho e mais uma taxa de joia de inscrição da OEP. Então, você paga aí as duas e mantém as duas em dia, você consegue atuar tranquilamente sem nenhum problema. Porém, aí que entra a questão. Você quer atuar na Itália, assinar tecnicamente na Itália, você precisa fazer uma validação da OEP de dentro de Portugal para a Itália, que funciona da mesma coisa que o Brasil. Entendi. A de Portugal tem aí termos de reciprocidade com os outros países. E assim, você puxa de um e de um você faz para outros. E quando você falou do Brasil e Portugal, você falou o termo... lá você assina como técnico. Tem diferença essa assinatura como técnico em Portugal para assinatura como engenheiro civil no Brasil? Existe uma... Não tem diferença. A única diferença é que acredito que a gente não possa ir tomar a frente, protagonizar tudo, é a parte da estrutura, que a gente tem sismos lá, a gente tem alguns detalhes que a gente não pode assinar, a gente não pode se responsabilizar, porque a gente não tem isso na cadeira, né? Então, assim, você tem um certo limite quando a gente se trata de estrutura, quando se trata de alguns termos como térmica, é um assunto que a gente não tem e não é recorrente aqui no Brasil. Então, a gente terceiriza, como eu terceirizei também algumas vezes, a parte térmica com engenheiros nacionais. Tá. Vamos falar um pouco do processo de início de obra. Tá? Aqui no Brasil, e na Grifo, como é que funciona? A gente tem um setor que a gente chama de engenharia montante. Tá? Ele faz todo o estudo pré-obra e quando já vai para a obra, já vai com o negócio tudo redondo. Como é esse estudo e vou começar uma obra de uma edificação em Portugal? O que é que a gente precisa ter perante os órgãos públicos de lá, as aprovações? É tipo aqui no Brasil que a gente tem um profissional que ele vai ser responsável pelo projeto estrutural e vai emitir RT por isso, um profissional que vai ser pelo projeto de instalações e ele vai ser responsável por isso, e aí você tem um profissional geral que ele vai ser o responsável por toda a obra e empreiteiros embaixo que são responsáveis também por cada atividade, mas dentro do guarda-chuva do grande contractor lá, do grande construtor geral. Como é que funciona um pouco lá, que é igual ou diferente ao que a gente está acostumado aqui no Brasil? É semelhante, vamos lá. Vou começar um edifício residencial. Tenho lá meu projetista de estrutura e de infra, né? Então, são duas pessoas totalmente diferentes. O de elétrica não pode assinar pelo de estrutura e assim vice-versa como no Brasil. É a mesma coisa. Tenho o projeto funcional, anteprojeto e executivo. Tem as 3 fases de projeto. Perfeito. Então, assim, aprovado... Só que a gente tem um problema em Portugal, até trazer isso aqui à tona, que é algo que tem que ser melhorado realmente, é um déficit dentro do país mesmo. Como engenheira que atuou em 1 ano e meio, eu tenho propriedade para falar. Eles não têm um sistema para aprovação de projetos que seja eficaz. Por exemplo, tem projetos que estão há mais de 10 anos dentro de uma Câmara. Então, a gente tem aí o país, que é um pouco menor que São Paulo. A gente tem aí 3 câmaras que são principais. A Câmara de Lolé, de Lisboa e a do Porto. Tem projetos que estão há mais de 10 anos para aprovar e não foi aprovado. Então, assim, a gente tem aí um déficit de trabalho mesmo, entende? Então, assim, eu acho que a única coisa que a gente teria dificuldades, por exemplo, um empresário que quer abrir uma empresa em Portugal e quer dar certo, é a burocracia do país. Mas não é um impedimento. Isso é algo que tem que ser melhorado e que pode vir ser melhorado. Será que lá existe despachante também, como tem no Brasil, para... Todo mundo tem um pezinho ali dentro da câmara. Se você conhece um carinha ali dentro, você consegue despachar o projeto, com certeza. Né? Mas assim, anteprojeto, funcional, anteprojeto executivo. Executivo é onde entra a fiscalização e a gente consegue atuar com mais vigor, né? Que a gente consegue ter certeza dos passos e conseguir fazer todo o cronograma da obra, todo o financeiro e físico e ter mais certeza. É igual no Brasil, não muda nada. Quando você fala de cronograma físico financeiro, existe algum programa que você utiliza lá que não seja utilizado no Brasil? Como é que vocês faziam os planejamentos lá? O que você vê fazer? É a mesma função que nós temos no Brasil. É o mesmo sistema onde você tem lá a lista de empresas, que são os empreiteiros, que você tem lá o físico financeiro. É o mesmo sistema que utilizamos no Brasil. O que muda é a diversidade linguística. Só. Tá. Nada muito inovador comparado ao Brasil.
Vocês usam lá, você viu a utilização de programas tipo ERP, tipo a gente tem aqui, por exemplo, para planejamento, a gente tem um Prevision aqui no Brasil, você tem um Agilink, que são programas de linha de base, você tem também o Project, que é outra ferramenta. Sim, o Project é o que é utilizado em Portugal. Que mostra em gráfico de Gantt, por exemplo, e aí você utiliza isso, então é meio que uma prática quase que universal. Sim. Tem alguma coisa de tecnologia lá que você não vê que a gente utiliza aqui ou é muito similar? Tipo assim, lá Muito eles similar. usam BIM há muitos anos e aqui não. Ou é muito similar? Portugal ainda não utiliza BIM como principal ferramenta. Agora, falando de Irlanda, sim. Falando de Inglaterra, sim. Perfeito. Porque já é obrigatório. E aí Portugal ainda não é, então a gente tem esse déficit de construção ainda então, pela falta de uso do BIM. engenheiro então, quiser começar lá brasileiro, o ideal é ir para Portugal, até que você não vai ter problema com a língua. Exatamente. Só algumas coisinhas. BIM, planejamento, através do MS Project também, que é muito bom. Eu utilizo desde quando eu comecei a faculdade. Desde quando eu comecei os estágios, na verdade, eu utilizo o Project, é muito bom. Se você sabe, já é 50% de sucesso lá, porque, enfim... Bacana. É isso. Você, se fosse recomendar um engenheiro, hoje ele está desempregado aqui no Brasil por algum motivo, certo? A gente teve nos anos aí de 2010 a 2016 um boom muito grande de engenheiros no Brasil. Sim. Depois da crise de 2016, alguns poucos continuaram no mercado, outros acabaram pivotando o seu mercado, indo para outra área. Depois a gente voltou aí a ter um crescimento, que quando você começou a entrar, mas a gente passou, eu falo sempre que a gente passou uns 5 anos aí estagnado. Uma geração quase que perdida de engenheiros no Brasil, que foi de 16, 17 até os 21, mais ou menos, tá? Porque a gente teve um downside muito grande aí no mercado como um todo. Um cara que está hoje fora de mercado ou que está no mercado que ele talvez não esteja gostando, quer voltar para lá, para a Europa, você acha que ele deva tentar antes de ele tentar um emprego, ou seria melhor ele juntar um dinheiro, ir para lá na cara da coragem e começar a distribuir currículo lá, torta e direito em Portugal? O que você recomendaria? Pensando racionalmente falando, o cara tem que começar a criar oportunidades aqui. Lá tem falta, tem escassez. Por que não começar já a criar oportunidades estando no Brasil e conseguir um visto dentro do Brasil para ir para o país? É a maneira mais segura e eficiente que tem de todas. Então, ele utiliza a experiência dele, que é muito boa lá fora. Aqui, praticamente 99% dos engenheiros já passaram por obra, sabe o chão de obra, sabe de estrutura, fundação, enfim, entrega, revestimento, sabe da parte crucial da obra. Se ele entende dessa parte, desse tempo de vida da obra, lá fora ele se dá muito bem. Então, assim, o caminho ideal para engenheiros brasileiros é a fiscalização de obras lá fora. Então, se ele quer tentar, eu acho que, racionalmente falando, começa a criar oportunidades aqui, adapta o currículo, adapta a carta de apresentação, começa a enviar para as empresas, tem um tempo de resposta grande, porque a gente tem aí a Índia também, que é uma grande concorrente do Brasil, que pivota tudo que são os países, eles querem sair também. Então, assim, é uma coisa assim, absurda. Então, assim, tem uma demanda muito grande, tem uma entrega muito grande para essas empresas internacionais, então a gente tem que fazer o quê? Criar aí ter um tempo, né, para poder se adaptar e começar a criar e ter um retorno dessas empresas. Quem são os maiores concorrentes dos engenheiros brasileiros lá? São os indianos, então? Os indianos. A gente fala por média de populacional, né, de pessoas. Com certeza. Então, assim, parando para comparar um pouquinho aí, sempre um brasileiro ou um indiano. Vamos agora, pessoal, vou sair da superficialidade e vou entrar no que todo mundo quer saber. Quanto é que ganha um engenheiro recém-formado lá em Portugal? Vai de 2 a 3 mil euros. O euro tá quase 7, hein? De 2 a 3 mil euros. Se nunca teve experiência em obra, assim, fez os 5 anos de faculdade, nunca viu obra, nunca viu projeto, aí pode ter certeza que é menos. De 1.500 no máximo. E pode chegar ali até quanto você acha ali para um responsável geral de uma obra dessa? Um diretor de obras, vamos supor, um empreendimento de alta complexidade, grande, por metro quadrado e... Uns 15? Financeiro, não. 10? Até uns 5 mil euros ele tira. Né? Só que a média de 5 mil euros para Portugal é muito, né? nível de classe média alta. Uma coisa que eu sempre soube da Europa é o seguinte, lá a diferença entre o pessoal de classe mais baixa ou classe mais alta não é tão grande, então ele fica ali no meio. Você nunca vai ter um cara que, tipo assim, igual aqui no Brasil, que ganha 50 mil reais, enquanto o outro está começando a ganhar 2 mil. Exatamente. Você tem uma diferença muito grande, né? Agora, uma grande oportunidade que eu acho que deve existir é o empreendedorismo lá. Com certeza.
Então, ao você empreender, você começa a se destacar. Porque o brasileiro, ele já, naturalmente, ele já é um empreendedor. Porque a gente nasce aqui lutando para sobreviver. Então, a gente já nasce aqui com impostos altos, a gente já nasce com leis trabalhistas altas, a gente já nasce com todo tipo de governo querendo tirar tudo de você. Você já nasce com uma dificuldade absurda, Exatamente. certo? Com problema de logística, com problema de vários tipos de problema, de burocracia. Então, o cara que sobrevive aqui, ele tá apto para sobreviver em qualquer lugar do mundo, porque lá é mais fácil as coisas. Óbvio, vai ter suas dificuldades, mas o brasileiro já nasce um guerreiro, certo? E por conta disso é um diferencial. Exatamente. Então, uma das grandes recomendações que eu vejo ela tá falando é que você tentar empreender lá de lá, tá? Agora, não tem só oportunidade, pelo que você me falou, para engenheiros, né? A gente tá aqui falando de engenheiro. Você que é pedreiro, tá assistindo a gente aqui, eletricista, gesseiro. E eu soube que ganha mais que engenheiro, viu? Tá quase igual ao Brasil, que o Brasil tá assim ultimamente. É muito valorizado, porque não tem. A escassez gera a demanda, né? Então, o pedreiro que hoje aqui é muito bom e tem serviço independente, sabe o que é ganhar dinheiro aqui, ganha dinheiro lá fora também. O pedreiro Se começa duvidar, ganhando... mais do que o engenheiro. O pedreiro ganha mais que o engenheiro? Dependendo da situação, sim. Se ele for para empreender, ele já sabe como funciona, ele já sabe como fazer aqui no Brasil. Ele vai para Portugal, ele sabe fazer do mesmo jeito. Ele vai aproveitar a escassez e a experiência de vida dele. Então, assim, ele tem a capacidade de fazer. Olha a até oportunidade mais que do vocês que o estão tendo aqui ainda. Só ela tem um e-book, tem curso, ela vai deixar aqui no final Sendo o bem Instagram, sincera, o Instagram exatamente. dela e a forma de contato, porque pelo visto é uma grande oportunidade, né? E então todos os segmentos dentro da construção civil tem a oportunidade Tem que você enxerga lá. oportunidade, Até o ajudante de obra. Até o ajudante de obra. Quanto Tem ganha, muito quanto ganha um ajudante de obra lá? Ah, cara, assim... Por exemplo, conheci pessoas, vou falar de fatos que eu conheci realmente pra poder trazer aqui, não vou falar A estatística. galera vou quer falar saber, de por isso que eu fatos. tô apertando aqui. O que acontece? Eu conheci, nesse meio tempo, a gente conhece muita gente. Desde o engenheiro até o ajudante. Que o ajudante é brasileiro e às vezes o engenheiro também é brasileiro, entendeu? Então, assim, era uma troca sensata. E aí, cara, quanto é que você tá ganhando? Ah, eu tô ganhando 1.200, tô ganhando 1.500, tô ganhando 2.000. Então, assim... É isso. Por aí. É por aí, entendeu? Porque o cara às vezes trabalha muito, mas ele trabalha muito mesmo. É das 7 às 7. Esse trabalha muito. Lá? Entendi. Isso quando ele não toma aí outras responsabilidades, como cuidar da logística toda. Às vezes o ajudante cuida da própria logística da obra. Pra você entender o nível. Lá eles ganham por mês, ganham por hora. Como é que é contratado por mês, isso? por semana. Por semana? Como é a Tudo forma é- de pagamento? É acerto? Existe algum tipo de lei? Então, Como é que é que a funciona? gente tem aí 2 cenários, né? A gente tem a maioria dos ajudantes que estão lá fora, não estão legalmente devido com a lei, né? Vão Entendi. pra tentar uma vida mesmo e, enfim. E ganhar em euro? Exatamente, ganhar em euro. Então, assim, tem pessoas que têm lá uma vida estabilizada e legal, que pode receber lá na conta dele, pode receber em espécie, mas os ajudantes, por exemplo, que eu conheci lá, estavam legais, né? Porque senão você não pode entrar na obra. Entendi. Tem aí um outro processo também. Se você não tá legal, você fica ali por fora e ganha por fora em espécie. Né? Tem casos, existem casos. E tem casos Entendi. do cara que tá lá legalmente, ganha na conta normal e pode entrar na obra. É como se fosse um avulso. É porque lá nós temos um órgão que se chama ACT, que é a Autoridade de Condições de Trabalho. Eles passam na obra para verificar imigrantes ilegais. Porque é muito... Comum. É muito comum em Portugal. Muito comum em E aí faz uma diversos batida países. lá, para E aí chover. faz que uma tem- batida. Você, tá, documento, tá, passaporte, data. Mas aí sempre o pessoal tem um jeitinho de bolar, né? Ah, acredito. Tá chegando aí. Acredito que sim, com certeza. Né? É bacana, então... Deve ter sim, com certeza, mas É. assim... É isso. E outra coisa que é importante também lembrar é que a fiscalização de obras e a segurança do trabalho é obrigatória em Portugal. Então, gera recorrência aí para fiscalização, para segurança do trabalho. Não, É perfeito. muito bom. Lá Então, a lei sempre é que tem uma massiva. obra, tem uma fiscalização. Tem uma fiscalização. É obrigado. Acho Exato. que como deveria Tem- ser, né? Que o fiscal que toma um exatamente. papel de fiscal de verdade não é... Exatamente. Ele não se comporta como inimigo do construtor, mas sim como Como um um amigo. apoio e um amigo do construtor. Exato. E todo construtor que se preze e um fiscal que se preze gosta dessa relação, porque só quem sai ganhando é o cliente. Então, quando você tem um fiscal bom e um construtor bom, é a soma de 1 mais 1 é 2. Exato. Quando você tem um É construtor bom e às vezes um fiscal que quer ser inimigo do construtor, é 1 menos 1 é 0 e o cliente sai perdendo nesse caso. Ou vice-versa, um construtor ruim e um fiscal bom. Então, a Exatamente. ideia é que sempre se some
para o cliente ganhar, e essa relação é muito boa para todo mundo que envolve a obra, mais tranquilidade, mais assertividade, são duas cabeças pensando, e eu falo assim, cabeça com duas equipes, que tem várias outras cabeças dentro, pensando em prol de um resultado, né? Você acha que em quanto tempo uma pessoa consegue sair daqui e ir trabalhar lá? Por exemplo, ela precisa de alguma carta de recomendação da empresa. Vamos supor que tem uma empresa em Portugal que queira contratar pedreiros, certo? E que eu tenho aqui uns 10 pedreiros que eu conheço da Grifo que querem ir para Portugal trabalhar. Você tem a fome de um lado e a vontade de comer do outro lado. A partir do momento que esses dois se juntam, que é extremamente possível dentro do nosso cenário aqui, tá? O que é preciso ser feito? Essa empresa tem que mandar alguma carta de solicitação? Quais são os trâmites? Quanto tempo leva isso? Você tem alguma noção para dizer para o pessoal aqui do que... Tem mais ou menos, vamos lá. Tem dois cenários, né? Tem o cenário de que o profissional ele tem habilidade comprovada para poder exercer como pedreiro, exercer como engenheiro, exercer como azulejista, enfim, qual seja a profissão, ele tem que ter uma habilidade comprovada. Como se comprova isso? Diploma, certificado de curso, horas comprovadas de exercício. Carteira de trabalho. Exatamente, carteira de trabalho, contratos, enfim. Algo que comprove que você realmente faça aquela função há X tempo, ou enfim, perfeito, no nível que você está. Tendo isso, você pode criar oportunidades aqui, seja você conhecendo uma empresa, por isso que eu recomendo muito o uso do LinkedIn, seja para qualquer nível, estamos falando de engenheiro, estamos falando de pedreiro, estamos falando de ajudante, tenha um LinkedIn ativo, mostre o seu trabalho, cria lá uma narrativa do seu trabalho, mostre o que você fez, o que você tem feito durante todos esses anos e cria lá a sua autoridade dentro dessa plataforma, que é onde estão as empresas, é onde você vai interligar a sua vontade com a oportunidade. Então, é lá que você tem que começar. Feito isso, ele pode conseguir um contato. Conseguiu o contato, já sabe, tem experiência. É isso, a pessoa pode mandar, por exemplo, aí começam as tratativas entre como é que é o nome? A empresa? Os consulados. Os consulados. Aí começa o tratamento entre os consulados, que é o quê? Aí ele manda todas as habilidades comprovadas, o consulado faz ali... A empresa paga uma taxa para o consulado do Brasil, a empresa de fora, para poder analisar os documentos, é emitido visto, e aí tem a demora de 40 a 60 dias úteis para poder retornar o visto e tudo certinho. Só que essa é a maneira mais difícil para quem está nesse chão de fábrica, por exemplo, um pedreiro e ajudante. O que eu acho legal para quem tem aí uma reserva, por exemplo, olha aí, visto de procura de trabalho. Você que é profissional e quer tentar, você tem até 3 meses para entrar. Você entrou no país, você tem 3 meses para conseguir um contrato de trabalho que é muito, digamos que fácil pela escassez que tem atualmente em Portugal. Então, conseguir um contrato de trabalho, conseguiu comprovar que você conseguiu um trabalho já com visto de procura, que custa aí entre 900 a R$1.000 o visto. Ele sai em 30, 45 dias úteis. Ele tira esse visto antes de ir? Ele tira aqui no Brasil. Isso, ele pede para o consulado. Quero um visto de procura de trabalho para Portugal. Aí o consulado vai pedir um formulário, ele vai preencher o formulário com os dados dele e vai submeter o formulário para a VSF Global, que é onde onde é o tratado dos vistos do Brasil e diversos países. Mandou o formulário, eles vão analisar, pagou a taxa. Importante lembrar, pagou a taxa não significa que você já conseguiu o visto de procura. Então, você pagou a taxa, eles vão analisar, porque é o tempo deles hábil para poder fazer isso, né? Então, pagou ali, espera de 30 a 60 dias o retorno, conseguiu o visto, é hora de sair. Então, já esteja preparado. Se candidatou, mandou o formulário, pagou, esteja preparado para daqui 30 ou menos, né? Até 45 dias, para receber esse visto e ir para o país. Tá? Então, ele vai ter lá, geralmente, por exemplo, o meu para Dubai desde 19/8 até 17/10. Eu tenho esse tempo para entrar no país, desde que eu consegui o visto. E seu visto de procura de trabalho? Não, o meu não. O meu é para curso mesmo. É educacional, né? Então, assim, diferente. Portugal, ele dá essa oportunidade porque realmente falta. Entendi. Entendeu? Então, conseguiu o visto, você pode ir para o país, entrou legal, só com passagem de ida e o dinheiro para ele se manter esses 3 meses, que é recomendado aí, tipo, R$20.000. €1.000 por mês, que é o salário mínimo, para você poder se manter esses meses sem depender do país, né? Então, assim, se você conseguir um contrato de trabalho durante esse tempo do país,
você pode ficar legalmente no país, consegue a residência temporária, e depois a residência permanente, e depois de uns anos a cidadania. A residência temporária é enquanto você estiver trabalhando, correto? Exato. Aí se você perder o emprego, você perde ou você tem um tempo para... A minha, por exemplo, eu encerrei o contrato com a empresa, porque agora eu vou continuar minha jornada somente engenheira, empreendedora, e aí seja o que Deus quiser. Por exemplo, a minha autorização ainda está válida até 2027. Aí, ó. Tá vendo? 2027 a minha está válida. E comprovando que eu exerci como engenheira todos esses meses lá em Portugal, depois eu consigo a residência permanente. Aí. E seu sonho e objetivo agora aqui, fala um pouco de você. Eu acho que a gente já falamos bastante aí sobre como atingir esses objetivos do outro lado aí do mar, né? E sobre você, Ju, o que é que você pretende fazer no futuro, né? Que você enxerga? Eu sei que você é nova, tem 24 anos. Eu lembro que quando eu tinha 23 anos, eu assim, imaginava que eu queria deixar um legado, que eu queria fazer uma empresa de nome, que eu queria ser reconhecido. Mas normalmente a gente enxerga talvez o final e o meio a gente vai aprendendo durante o caminho, né? E às vezes a oportunidade que a vida vai, a gente vai caminhar pra lá. Exatamente. E vai pegando as oportunidades. O que você enxerga? Onde é que... O meu maior sonho é o meu legado, sim, com certeza. É a minha empresa, é o meu projeto que está em andamento desde quando eu era universitária. Ainda eu abri a minha empresa. Comecei com uma reforma de uma cozinha com banheiro, sozinha, terceirizei a assinatura, fiz o acompanhamento, mandei relatório para o responsável técnico. Então, desde 2023, eu venho consolidando e plantando um pouquinho, né? Eu digo que nenhuma empresa nasce de um dia para o outro, e você sabe disso mais do que eu, com certeza, que a gente tem que vir plantando e tem que também crescer nós mesmos. Temos que crescer a parte técnica, temos que crescer como pessoa, temos que amadurecer no processo para, enfim, ter uma empresa de sucesso, né? Então, assim, nem tudo é tão rápido. Mas eu tive a minha primeira oportunidade, começou com uma cozinha e um banheiro, uma reforma. Aí, depois de lá, eu fui para o Alphaville, fiz uma reforma de um apartamento também. E depois do Alphaville, eu fui para Brooklyn, fiz também uma reforma comercial de 350 metros quadrados. Então, tudo isso como estudante ainda. E terceirizei as assinaturas, fazia ali todo o acompanhamento. A pessoa estava comigo, obviamente, né, para poder acompanhar. E eu entendi a sacada, tá? A sacada é essa. Você não precisa esperar estar pronto, você não precisa estar com o seu CREA na mão para você começar a empreender como engenheiro. Você sabe disso, né? Uhum. Então, assim, eu comecei ali. Eu vi que tinha como... E eu tinha responsabilidade técnica para isso. Não vou dizer que eu sabia tudo, mas eu vou dizer que eu já tinha noção do que eu estava fazendo. E sabia que eu podia aguentar. E sabia também do que eu estava fazendo, com certeza. Então, assim, tem que ter essa noção. Então, não vou dizer que todo mundo é para isso. Não, nem todo mundo é para isso. A pessoa tem que querer muito e ter muita responsabilidade de arcar com tudo que vai vir no peito dela. E é isso. Não, perfeito. Sempre digo. E esse é o meu objetivo agora, é internacionalizar. É Portugal, 100%. Vamos continuar com as certificações energéticas, com fiscalizações de obras privadas. E o meu maior objetivo, depois disso, eu tenho um outro objetivo, que é ter ali um espaço para formações de fiscalização de obras privadas de Portugal, que é diferente do Brasil. Então, todo engenheiro que quiser aprender sobre fiscalização de obras privadas em Portugal, eu tenho passo a passo, eu tenho as diferenças linguísticas, as diferenças de método, todas as planilhas que são adaptadas para qualquer fase da obra eu tenho pronta, porque eu passei por cada etapa. Então, assim, o meu maior objetivo depois disso é ter ali o espaço para formação. Bacana. Eu, recentemente, estou entrando nesse setor de educação, né? Abrindo um braço disso na Grifo. Quem sabe aí no futuro a gente não pensa em fazer alguma coisa junto, né? E também lá ensinando o pessoal como ir pro lado de lá, um negócio mais mão na massa mesmo, ajudando, pegando na mão da galera e não só na engenharia. Eu vejo, assim, muita gente nas minhas redes sociais vem pedindo oportunidade de emprego e, assim, eu às vezes não tenho como abraçar, dar tudo para todo mundo. Sim. Mas se a gente talvez mostrar um caminho para levar isso para outro local do mundo, pode justamente ser esse elo de ligação entre as empresas e uma mão de obra que a gente tem aqui e tem um negócio aí, né? Exato. Como também, talvez, pensar em internacionalizar a Grifo, começar a fazer um pouco de obras rápidas, acelerar um pouquinho esse negócio em Portugal, que tá um pouco parado aí, pelo que você tá me dizendo, viu? Tá precisando dar uma acelerada nesse negócio. Bora. Né? Vamos resolver isso. E, assim, cara, muito bacana sua história, sua trajetória, de coragem, de você se jogar pro outro lado do mundo. Eu acho que todo empreendedor ele tem um pouco disso.
e é um fogo interno de mesmo não sabendo o que tem no desconhecido, é uma vontade e sempre aquilo que te dá um frio na barriga, mas muito à vontade ao mesmo tempo, é onde você deve se jogar, porque é aí que vem o crescimento. E minha carreira sempre foi assim, desde a minha primeira obra, quando eu entrei no mercado de casa, quando eu entrei no mercado de obras comerciais, quando eu entrei para fazer a obra mais rápido, quando eu criei meu maior desafio, que foi uma obra de 20 mil metros em 30 dias. Eu não sabia, não tinha certeza 100% se ia conseguir ou não. E é justamente essa vontade com o frio na barriga que faz você se diferenciar e você se superar, certo? E dar seu máximo. E quando você dá seu máximo, as coisas acontecem e tudo ao seu redor conspira ao seu favor. E você já deve ter percebido um pouco disso, porque apesar de sua carreira jovem, você tem experiência e cada vez mais vai ser assim, entendeu? Cada vez mais vão acontecer coisas em sua vida desse jeito. Eu, quando tinha a sua idade, eu falo assim, sua idade, que praticamente eu acho que tem quase a minha idade que você, que eu não sou tão velho assim, tenho 32 anos, mas eu fechei minha maior obra na época, sei lá, R$1 milhão, eu não sabia, porra, 24 anos, tive que mentir minha idade. Eu falei pro cara que eu tinha 30 anos, porque eu falei, pô, quem vai fechar uma obra de R$1 milhão com um menino de 24 anos? Eu sempre tive cara de mais velho, então deu pra passar um pouquinho ali, e ali foi uma oportunidade de a gente pegar, a gente entregou uma faculdade inteira de Direito, foi um prédio de 8 andares, e a gente conseguiu demolir o prédio todo por dentro e fazer tudo de novo em menos de 90 dias. E aí foi crescendo, a gente sempre pegando essas oportunidades que o mercado traz pra gente. Então é um conselho que eu dou aí pra você, de sempre agarrar as oportunidades, pessoas, conexões que você tem com várias pessoas ali que podem estar te ajudando nessa caminhada. E a gente já tá chegando aqui um pouco ao final, tá? Falta um pouquinho aí, eu queria que você passasse um recado, Gil, para a pessoa que está desiludida com a engenharia, com o mercado, que não sabe, já tentou de tudo aqui no Brasil e o que é que ela pode fazer aí, um recado com sua experiência de vida, um caminho que ela pode seguir aí, te conhecendo um pouco mais nas redes sociais também. Acredito que todos nós temos sonhos, né? A gente começa o curso já porque a gente tem um sonho. O meu sonho era construir pelo mundo, sempre foi esse. Então, eu sempre busquei as melhores oportunidades para poder chegar onde eu queria, que é onde eu estou hoje, mas agora eu descobri que eu quero outros, mas enfim. E a gente vai crescendo, assim, de acordo com as nossas conquistas. Você que deseja, por exemplo, está estagnado, não está conseguindo um trabalho, tem algo errado, tenta identificar o seu propósito, sabe qual é o seu propósito, identifica a sua falha, trabalha a sua falha e vai atrás, porque é para todo mundo. Eu era embaixadora do McDonald's, tinha 16 anos, foi meu primeiro trabalho. Então, eu aprendi a trabalhar com pessoas, aprendi a ser forte, aprendi a liderar sob pressão. Então, isso me lapidou muito para chegar até aqui. Não foi por isso que eu desisti. Então, eu consegui, fiz a minha graduação, fiz 2 graduações, cheguei até onde eu estou com a minha idade. Não é tudo, ainda não sei tudo. E é por isso que eu continuo crescendo, porque eu sei que eu não sei tudo. Então, identificar as falhas, aguçar a paixão. Você tem uma paixão dentro de você. Você fez engenharia porque você tem algo que te conecta com a engenharia. Então, aguce isso, vá em busca. É para todo mundo, porque eu também não tinha tudo e eu consegui chegar onde eu queria. Não é onde eu quero mais, que eu já atualizei esses objetivos, mas se você tem essa vontade ainda, tenta ativar ela. Se você não tem ela acesa, ainda ativa, vai atrás, porque é para todo mundo. Perfeito. Muito bacana conversar com você. E fala um pouquinho, como é que o pessoal te acha aí? Soube que você tem um e-book. Vende um pouquinho, faz o pitch aí agora. Então vamos lá. Você que é engenheiro civil, tá aí ganhando seus R$3 mil, ou tá fazendo Uber, não sei, e quer mudar um pouquinho isso aí. Gente, seguinte, eu tenho um guia prático que ensina você a criar oportunidades estando no Brasil, para carreira no exterior, utilizando todos os modelos que eu tenho dentro da plataforma. Você vai adaptar. É simples, meu amigo. Você vai pegar os seus dados, vai adaptar, vai enviar para mim, vai falar, Giovana, tá bom, o que eu preciso melhorar? Você ainda tem meu suporte. Então, eu vou te dar todo o suporte de como melhorar o que você já fez, o que já tem como modelo. Você vai estudar os bônus que eu coloco dentro da plataforma. Você vai saber mais. Me chama que a gente vai conversar. E você vai mandar de volta. E assim a gente consegue trabalhar já para internacionalizar a sua carreira e você ganhar em euro ainda nesse ano, porque é possível. É isso. Se você que é engenheiro, se quiser ganhar em euro, adiciona no Instagram. A gente vai deixar aqui na bio. É giovanacastro.eng. Segue. E a gente já tem mais de 200 alunos e de sucesso, tá? Aí, é um fenômeno. Ela disse aqui pra mim, cochichou aqui, que quem
vier pro perfil dela através desse podcast, marca lá, @danielg.grifo, ela vai dar um desconto especial, hein? É só cobrar. Me marca que eu cobro ela também. Ó, até 10%, hein? Aí, ó, 10%. tá posto aí, ó. Bora. E é só pra engenheiro ou serve pra outras profissões também? Serve para engenheiro e arquitetos. E em breve lançarei algo para ajudar você que é profissional da construção civil. Poderemos também pensar em algo. Essa ideia é eu que te falei, hein? Exatamente, foi ele que me deu, mas assim, Aí, ó. a gente já vai vendendo para vocês aqui porque já tá em ação. Essa ideia eu entro junto com você. Ele entra junto comigo. Porque aí eu sei que tem mercado grande, eu tenho um canal de venda bacana através do Instagram aí pra essa galera. Eu sei que pode ser uma oportunidade bacana. Aí você estuda e traz pra gente organizar isso, tá bom? Não me esquecemos de vocês. Fechou. Então, pessoal, por hoje é só. Mais um episódio aí do Grifo Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. Entender um pouco mais desse mercado, não só no Brasil, como no mundo também. Sigam aí a Giovana, a Grifo Engenharia, que é @Grifo Engenharia, danielg.grifo. E um abraço e até o próximo episódio.